Olá amigos, tudo bem? Eu sou o professor Reginaldo Manheso. Vou acompanhá-los na preparação do OBMEP 2020 através desses vídeos online. Esse é o nosso projeto que visa a preparação para que vocês fiquem muito bons em lógica e raciocínio matemático. Bom gente, nossa primeira questão, de certa forma ela é simples. Só a gente precisa de dar uma olhadinha nela com um contexto melhor. Só dando uma lembradinha, aqui estão uns locais onde vocês podem estudar para esse conteúdo. Lembrando que eu falei para vocês que nós iríamos começar a partir do 6º ano. Então aqui eu estou no 6º ano, unidades de medidas de comprimento, né? Esse aqui é o portal do OBMEP onde vocês entram nele. Isso está lá na provinha de vocês, vocês clicando lá automaticamente, vocês vão assistir o vídeo. E também o outro site de razões e proporções, que é o que a gente vai estar trabalhando com vocês agora, certo? Legal. Então, meus amigos, nós temos aqui a nossa primeira questão. Vamos observar essa questão. O que ele pede? Na rede de distribuição de água, representada abaixo, isso aqui é uma rede de distribuição de água, a água passa pelos canos como indicado pelas setas e se distribui igualmente em cada ramificação. Opa, isso é muito importante. Igual em cada ramificação. Em uma hora passam 200 mil litros de água pela saída X. Opa, aqui, ó, aqui tem 200 mil. Bora. Ele pergunta, quantos litros de água passam pela saída Y? Olha aqui, outra ramificação diferente dessa. Passam pela saída Y nesta mesma hora. Vamos lá então pensar um pouquinho. Isso aqui é uma proporção. Observa que nessa ramificação são 3 saídas. Então o que sai de água nesta ramificação, sai nessa e nessa, a mesma quantidade. Somando essas quantidades, eu sei o quanto que passa aqui, mas aqui é dividido por 2. Então isso aqui é um problema de fração também. Aqui a carga de água vai ser dividida e quando é que chega aqui ela vai ser dividida. Bom, minha proposta de exercício é o seguinte para vocês. Vamos ver se vocês vão conseguir me acompanhar na minha proposta de resolução. Eu vou dizer para vocês que, enxergando aqui, eu vou ver que aqui eu tenho 1/3, que é dividido por 3. Muito bem. 1/3 dessa carga aqui vai ser igual a quanto? A 200. Olha, fazendo a proporção de regra de 3, né, sabendo que esse 3 ele tem como numerador 200 e denominador 1, eu vou falar que vai ser 3 vezes 200 é igual a 1 vezes 1. Né? Porque eu tenho aqui, na verdade, 1 dividido aqui embaixo. Ok? Bom, então se 200 é 1/3, eu vou ter quanto no total? O total é igual a 600. 600 mil litros d'água. Mas aonde que eu tenho 600? Em que lugar? Os 600 que eu tenho é nessa junção aqui. Então aqui passa 600 mil litros d'água. Se aqui passa 600 e é tudo proporcional, aqui é 600, aqui também é 600. Perfeito. Se eu tenho 600 aqui, quando chega nessa bifurcação, olha que o Y está aqui embaixo. Então eu tenho 600 chegando. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa. Eu sei que aqui é a metade, dividido por 2. Meio é igual a quem? Meio é igual. Então, 600 dividido por 2. Então, o valor de x, de y vai ser quanto? Vai ser igual a 300. Vamos ver se nós temos aqui no nosso gabarito a opção de 300. Olha. Pois bem, pessoal, observa aqui, então aqui nós temos 100, 130, 300, 450, 600. A resposta é 300 mil litros d'água. Então isso aqui é um problema de proporção. A prova do OBMEP de 2007, a questão 7, ele pede um problema que envolve área. Então nós precisamos estudar a área, perímetro, isso é muito importante. Vamos ao exercício então. A figura mostra um quadrado de centro O. Então aqui nós temos o centro da figura. E a área de 20 centímetros. É 20 centímetros quadrados. Então aqui eu tenho uma área de 20 centímetros quadrados. Lembrando que área é lado vezes lado. Porque isso aqui é um quadrado. Então lado ao quadrado é igual a 20 centímetros. O ponto M é um ponto médio
de um dos lados. Qual é a área da região sombreada? Então ele quer esta área aqui. Esse tipo de questão ocorre muito nessas avaliações da UBMEP que a gente tem observado. Vamos lá então. Olha, vou a primeira coisa aqui enxergar o que eu tenho aqui. A área da figura é 20 centímetros quadrados. Muito bem. Observa o seguinte. Vamos trabalhar primeiro com a observação. O ponto médio divide a figura em quantas partes? Se ele é ponto médio, ele dividiu no meio e no meio. Então essa figura é dividida em 4 partes. Se vocês observarem que aqui então eu estou com a figura 1/4 da figura aqui, ó. Então eu vou falar o seguinte, que a nova área, a área de B, sim, vou chamar, vai ser 20 dividido por 4. Mas eu tenho uma outra área aqui, ó. Aqui eu peguei 1/4 da figura. Aqui novamente eu peguei 1/4 da figura, mas eu peguei só a metade. A metade de 1/4 é 1/8. Então o que eu vou fazer? 20 dividido por 8. Então a área que eu tenho aqui vai ser o que? Vai ser esta parte aqui, que é 1/4, mais essa parte aqui, que é 1/8. Então, a área de B é igual 20 dividido por 4, 5. 20 dividido por 8, você vai ver que dá 2,5. Então, ao total, nós temos 7,5. Então, é um exercício de área. Nós temos 7,5? Temos aqui a resposta certa. Isso foi pela dedução. Você pode fazer todo um trabalho de divisão por áreas com frações também. Nós não vamos trabalhar com esse problema agora, porque é um pouquinho mais complexo se nós formos desenvolvermos com fração. O importante nesse exercício é saber que área é lado vezes lado. Próxima questão. Vou limpar aqui minha telinha. Agora é sobre perímetro, o mesmo conceito do exercício anterior. Vamos falar de perímetro. Lá nós falamos de área, aqui nós falamos de perímetro. Olha como é que a geometria é importante para nossas aulas. Pois bem, amigos, o que ele pede? Vários quadrados foram dispostos um ao lado do outro, olha aqui, em ordem crescente de tamanho, formando uma figura com 100 centímetros de base. Então aqui tem 100 centímetros. Ao lado do maior quadrado mede 20 centímetros. Qual é o perímetro? A medida de contorno em vermelho da figura formada por esses quadrados. Ele quer o perímetro. Vamos pensar junto? O que vai ser o perímetro? O perímetro é a soma dos lados. Então eu já tenho aqui perímetro igual a 100. Muito bem. Outro lado, quanto que eu tenho? 20. Agora, falta dois lados, que está difícil de enxergar esses dois lados, hein? Mas observe o seguinte. Para formar os 20 centímetros, eu usei 1, 2, 3, 4, 5, 6. É uma escadinha? Ora, se é uma escadinha, a somatória dessas quebradinhas aqui desses lados vão ser igual a 20. Então, mais 20. Muito bem. E o lado de cima? A mesma coisa. Mesmo que esteja quebrado, você observa que ele vai junto formar 100 também. Opa! Mais 100. Então, o nosso perímetro foi igual a quem? 100 mais 20, 120, mais 20, 140, mais 100, 240 centímetros. Não é centímetros ao quadrado, porque não é área, é centímetros. Então, observe o seguinte, qual que é a resposta certa? A resposta que está aqui, ó, 240 centímetros. É só você observar que mesmo ela estando em escadinha, essa parte aqui não vai ser alterada. A soma, né, desses lados é a altura. A soma desses patamares é a largura. Legal? Vamos para o próximo? Vou limpar minha telinha aqui. Ó, esse aqui deu um pouquinho de trabalho. A gente vai gastar um tempinho com ele, porque esse, como diz o meu amigo, esse é margozão. Esse exercício é margozão, mas vamos lá. A gente vai ter que pensar juntos. Ana, Beatriz, Carolina, Diane e Elaine, são 5. Estão aqui, ó, cada uma numa posição da roda. Perfeito?
Essa posição aqui é muito importante. Brincam de falar números consecutivos. Nossa, números consecutivos. Deu um exercício belíssimo desse, hein? Tá vendo como é importante estudar direitinho lá o material do sexto ano? Ana começou falando 1, então a Ana falou 1. Em sentido horário. E Beatriz 2, então sentido do relógio. 1, 2, 3, 4, 5. Quando chegar no 6, a Ana fala 6. Então ela deu uma volta já. Beatriz fala 7. Mas a partir do 7, ele volta, ele muda o sentido da volta. Então eu não vou para a Carolina, eu vou voltar para a Ana. A Ana fala 8. Então observa que eu tenho 5 pessoas, mas eu vou trabalhar com 7 posições. Então, 5 pessoas com elas com 7 posições. O que o exercício pede? Ele quer saber qual delas vai falar o número 32. Eu fiz alguns insights e cheguei na seguinte situação. Olha, 1, 2, 3, 4, porque são números consecutivos. Estavam no sentido positivo, horário. E quando chegar no 8, 9, 10, múltiplos de 7, 11, 12, 13, 14, sentido anti-horário. Observa que nós estamos procurando até o 32, então eu vou continuar. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Opa, falta mais um. 21. Múltiplos de 7. Mudei de sentido. Então, do 15 ao 21 é positivo. E vamos ver se já completa a série. Talvez não. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ou múltiplos de 7. Opa, eles são o que? Negativos. Opa, então o que vai acontecer aqui? Agora, 29, 30, 31, 32. E nós sabemos que esses números vão ser positivos. Correto? Então, eu tenho aqui que a posição que eu quero é essa. Ela vai mudar de sentido 1, 2, 3, 4 vezes. 5 vezes. Legal. Na quinta vez. Agora vamos lá. Do 1 ao 5 eu sei que voltou na Elaine. O 6 eu já sei que é a Ana. O 7 eu sei que é a Beatriz. Agora eu retorno porque inverteu o sentido. O 8º é a Ana. O 9º, Elaine. 10º, Diana. 11º, Carolina. 12º, Beatriz. 13º, Ana. 14º, Elaine. Agora eu volto. 15º, Ana. 16º, Beatriz. 17º, Carolina. 18º, Diana. 19º, Elaine. 20º, Ana. 21º, Beatriz. Mudamos novamente. Ana, 22º. Elaine, 23º. Diana, 24º. Carolina, 25º. Beatriz, 26º. Ana, 27º. Elaine, 28º. Chegou no 28, múltiplo de 7. Mudamos a inversão. Ana, 29. Beatriz, 30. Carolina, 31. Diana, 32. Então a nossa resposta certa é Diana. O que eu pediria a vocês é que continuassem a fazer essa sequência aqui, ó. Ele propôs. Foi o que eu fiz com vocês verbalmente. Correto? Então, a resposta certa é Diana. Lembrando que eu estou com múltiplos de 7, trabalhando com múltiplos de 5. Mas o múltiplo de 5 a cada momento inverte. Então eu não tenho a posição exata. Conseguimos? É um problema dos mais difíceis porque você tem que pensar nos múltiplos. Inicialmente você vai pensar que são múltiplos de 5, mas na verdade são múltiplos de 7. E há a inversão de consecutivo e sucessivo. Próxima questão. A próxima questão é uma questão interessante também.
E no primeiro momento pode parecer estranho, mas você vai ver que é facinho de resolver. Em uma mesa há 9 cartões numerados de 1 a 9. Opa, de 1 a 9, lembra que eu falei? Todo mundo adora usar essa numeração. Se eu tenho 9 cartões de 1 a 9, não posso repetir. Ana e Beto pegaram 3 cartões cada um. Então cada um vai ter 3 cartões. Beleza. A soma dos números dos cartões de Ana é 7 e a soma dos cartões de Beto é 23. Só vou dar um exemplo. Então A mais B mais C, no primeiro caso, é igual a quanto? É igual a 7, que são os números da Ana. Vamos só enxergar essas primeiras 3 posições. Quais os números que somados de 1 a 9 vão dar 7? Olha, então tem que ser os números menores do que 7, né? Porque se eu colocar 7 mais 6, dá 13, não dá. Então são números menores do que 7. Então vamos começar com os menores números. 1, opa, 1 é bom. Mais 2, 2 é bom. Mas para formar 7 falta o 4. Então eu tenho uma opção, 1, 2 e 4. Tem outra opção, professor? Olha, e se eu colocasse 1 mais 3 mais 3? Não posso, porque eu estaria repetindo o 3. E também não posso usar o 5, porque 5 precisaria de 1 mais 1 para dar 7. Então eu já sei as cartas da Ana. Ana tem 1, 2 e 3. Está demonstrado? Perfeito. Vamos agora para as cartas de Beto. Então eu vou escrever aqui em cima. Ana. O Beto. Vou falar em Beto, um abraço para o meu cunhado Betão. Vamos lá. E o Beto, ele tem quais os números? 23? Quais os números que somados dão 23? Então vamos lá. Sobrou aqui o 5. Vamos pegar o 5 aqui no meu exemplo. 5. 5 com 9. Peguei o maior. 5 e 9, 14. Aí eu tenho que pegar o 8. 14 e 8. Não deu 23, hein? Então não deu certo, hein? Porque então nós vamos ter que fazer o seguinte, o 5 não entra. Vou pegar o maior, 9 mais 8. 9 e 8, 17 mais 6 igual a 23. Então já sei as cartas que estão na mão do Beto. Perfeito? Usei os menores para a Ana, fazendo o ajuste. Usei os menores para o Beto, fazendo o ajuste. Não posso colocar 7 aqui, porque 7... Vamos fazer um exemplo do 7. Bom, se eu usar 7, eu tenho que usar 9 mais 8. Olha, 7 e 9, 16. 16 e 8 dá 24. Passa, então não tem jeito. Certo? E se eu usar 6? 7 e 6, 13. 13 e 9, 22. Também não dá. Então vocês viram que a Ana vai pegar 1, 2 e 4. Beto 9, 8 e 6. Ó, adivinhamos a carta de cada um deles. Só que o problema não é só adivinhar a carta deles, não. Qual é a diferença entre o maior e o menor número dos 3 cartões deixados sobre a mesa? Temos um problema. Ele quer saber esses cartões que estão aqui, não o que está na mão do Beto, não o que está na mão da Ana. Então, vamos lá. Mesa. O que eu tenho na mesa? 1 não tenho, 2 não tenho, eu tenho 3. Eu tenho 4? Não, tenho 5. E tenho 7. Viram? Então, para me saber o que eu tenho na mesa, eu tenho que saber o que tem a Ana, o que tem o Beto. 3, 5 e 7. O que ele pergunta? Ele também, cuidado com essas perguntas, que as perguntas são da OBMEP. Elas sempre tem uma perguntinha a mais. Qual é a diferença entre o maior e o menor? O maior é 7, o menor é 3. Então a minha resposta vai ser o quê? Vou botar uma setinha para nós aqui. O maior vai ser o quê? Vai ser 7 menos 3. Resposta 4. Gente, nós fizemos uma análise matemática para descobrir as cartas. Não adivinhamos. Certo? Temos resposta que seja o 4? Opa, temos aqui, ó, 4. Então a resposta que tem que ser marcado é 4. Resposta da avaliação, 4. Perfeito. Essa questão é uma questão
tem que ser feita com muita calma, muita clareza, para nós acharmos os resultados. Vamos para a próxima? Ó, acabamos. Olha, eu gostaria de convidar vocês que assistiram esse filme está neste endereço aqui, certo? Eu já estou preparando a próxima aula e da mesma forma, primeiro eu vou apresentar para vocês o problema, uma Google Forms para você desenvolver. Lá vai ter os endereços para você assistir o videozinho no nosso canal do YouTube, tá? Onde nós vamos estar com as respostas dos problemas. Tá ok? Gente, um grande abraço, até a próxima.